E aí, colegas, a Loteca 1048, né? Antecipando aqui antes da 1047, tá? Vamos lá, jogo 1, Manchester City e Arsenal, tá? Isso aqui é um jogo do campeonato inglês, rodada 33. Isso aqui é o famoso mesmo jogo de 6 pontos. O Manchester City é o segundo colocado com 4 pontos atrás do Arsenal, mas tem um jogo a menos. Em 30 jogos foram 23 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. Em casa foram 13 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Arsenal, líder com 4 pontos de vantagem sobre o Manchester City. Em 31 jogos foram 23 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Fora de casa foram 11 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Desses dois aqui saiu campeão da Inglaterra esse ano, hein? Só que tem aqui o seguinte, o Manchester com um jogo a menos, se vencer esse jogo e ganhar o jogo que tem a menos, passa o Arsenal. Então olha só que baita jogão para assistir e não perder esse jogão aqui. Casa cheia, hein? Jogo 2, Cruzeiro e Náutico. É o jogo de volta da Copa do Brasil. O Cruzeiro vem de 2 derrotas seguidas. Uma para o Náutico por 1-0 no jogo de ida e na estreia do Brasileirão perdeu por Corinthians. Tem que ir para cima. Se perder ou empatar, está eliminado pro Náutico, tá? O Náutico, a Série C ainda não começou. Na Copa do Brasil passou pelo São Bernardo, passou pelo Vila Nova e venceu o primeiro jogo em cima do Cruzeiro. Mas em Minas Gerais, acho que não segura a raposa não, hein, tá? Tô indo seco no Cruzeiro, aliás, no primeiro eu tô indo seco no Manchester City também, tá? O Manchester City tem jogado bastante, o Cruzeiro também, seco nos dois aqui. Jogo 3, Paysandu e Fluminense. O Paysandu está na semifinal do Campeonato Paraense e na final da Copa Verde. No primeiro jogo foi ao Rio de Janeiro e perdeu por 3-0. Pega o Fluminense, vem vencendo tudo, 2 vitórias na Libertadores, 1 vitória no Brasileirão e os 3-0 no jogo de ida sobre o Paysandu. Não consigo imaginar uma vitória do Paysandu aqui, tá? Mas aqui o Paysandu pode acabar tentando complicar um pouquinho o Fluminense pode acabar poupando alguém aqui. Então eu estou indo aqui de duplo desdobrado, 8 cartõezinhos no empate e 8 no Fluminense. Jogo 4, Atlético Paranaense e CRB. O Atlético Paranaense venceu o Goiás no Brasileirão e venceu o Galo na Libertadores. Mas no jogo de ida em Alagoas contra o CRB, não venceu o jogo não, hein? O CRB venceu os 3 jogos da Copa do Brasil, fez 1-0 no primeiro jogo contra o Atlético Paranaense, mas eu acredito que no Paraná não tem como encarar o Atlético Paranaense não, também estou indo seco no Atlético Paranaense, tá? Desculpa estar tremendo aqui um pouquinho aqui a tela aqui, eu não estou na minha casa hoje, tá? Estou trabalhando aqui, então está um pouquinho complicado o ambiente. Jogo 5, Ituano e São Paulo. O Ituano, na segunda fase, passou nos pênaltis pelo Ceará e encarou o Ceará também na primeira rodada do Brasileirão, venceu o jogo. No primeiro jogo contra o São Paulo foi 0-0. O São Paulo vem de 2 vitórias na Sul-Americana, 1 derrota no Brasileirão para o Botafogo do Rio, ficou no 0-0 contra o Ituano no primeiro jogo. Agora, 1 empate e 1 vitória seria o mais provável aqui jogando em Itu. Tá? Vai ser outro jogão também. Não descarto aqui uma vitória do Ituano também, que está jogando muito bem, mas eu vou aqui de empate e São Paulo. 8 cartõezinhos, 8 no empate e 8 no São Paulo. Jogo 6, Internazionale e Juventus. A Internazionale, esse é o segundo jogo da semifinal da Copa da Itália, hein? Não é campeonato italiano, é a Copa da Itália. O primeiro jogo foi Juventus 1 e Internazionale 1. Na 27ª rodada no campeonato italiano, eles se enfrentaram também e foi Inter 0 e Juventus 1. Na 13ª rodada do italiano também se enfrentaram, foi Juventus 2, Inter 0.
O Juventus acabou de ganhar na justiça os 15 pontos perdidos, tá? Saiu lá da 9ª, 10ª posição para ser o terceiro colocado, tá? Pode se empolgar agora um pouquinho. Os dois times vêm jogando bem, tá? Mas aqui eu vou ficar aqui também vou fazer um duplinho fixo aqui, empate e Juventus. Acho que muita gente deve estar preferindo aí o Internacional por estar em casa, mas eu vou jogar numa meia zebra aqui ou numa surpresa. Jogo 7, Santos e Botafogo. O Santos vem invicto na Sul-Americana e na Copa do Brasil, tá? Jogou mal na estreia do Brasileirão e perdeu para o Grêmio por 1-0 no Rio Grande do Sul. Botafogo do São Paulo também foi ao Rio Grande do Sul, tá? E na primeira rodada do Brasileirão venceu o Juventude por 2-1. No primeiro jogo, Santos e Botafogo foi 0 para o Botafogo e 2 para o Santos. Jogando fora, o Santos venceu agora há pouco, hoje, na Vila. Então aí eu sou mais o Santos, tá? Acho que tem mais time na Vila Belmiro, joga muito bem, tá? Eu vou seco no Santos também. Jogo 8, Sport Recife e Coritiba. O Sport foi até Curitiba e no jogo de ida encarou 3-3 contra o Curitiba, tá? Está na final da Copa do Nordeste contra o Ceará e não jogou ainda a Série C. O Coritiba estreou no Brasileirão perdendo por 3-0 para o Flamengo, mas não vem bem esse ano. Então aqui nós temos um time que caiu para a Série C e um time que subiu para a Série A. Baita jogão também, tá? Mas eu acho que por ser em Recife, eu vou ficar aqui de Sport e empate, tá? Vou desdobrar aqui 8 cartõezinhos no Sport, 8 no empate, mas não descartando aqui uma pequena possibilidade do Curitiba vencer esse jogo também, hein? Jogo 9, Águia de Marabá e Fortaleza. Aliás, morei em Marabá, hein, gente? 1982 e 83. O Águia de Marabá está na Série D, que ainda não começou. Está na semifinal do Campeonato Paraense. O Fortaleza vem com 2 vitórias na Sul-Americana, um empate 1-1 com o Internacional no Brasileirão e no jogo de ida no Campeonato Cearense, em Ceará, venceu o Águia por 6-1. Outro jogo aqui que também o Águia pode até fazer 1-0, 2-0. Não sei se o Fortaleza está indo com os titulares ou com os reservas. Mas eu vou arriscar aqui um empatezinho e Fortaleza, tá? Brasil de Pelotas e Atlético Mineiro. O Brasil de Pelotas ainda não jogou a Série D. No Gauchão ficou em 7º lugar. No primeiro jogo foi a Minas Gerais encarar o Atlético Mineiro e perdeu por 2-1. Acho que o Atlético Mineiro está até com um pouco de reserva aqui nesse jogo. O Atlético Mineiro perdeu os 2 jogos na Libertadores, perdeu na primeira rodada do Brasileirão pro Vasco e agora tem que segurar o Brasil no frio do Pelotas. Eu acho que tem que ir com força máxima, tá? Não vai arriscar esse jogo aqui não, senão vai pagar um mico aqui para tudo, pagar geral, tá? Mas eu vou aqui de empate e Atlético Mineiro, mesmo o Atlético Mineiro sendo favorito, hein? Tombense e Palmeiras. Tombense tem uma derrota em Santa Catarina por Criciúma por 2-0. Pega o Palmeiras, aqui foi na Série B. O Palmeiras, 2 vitórias na Libertadores, venceu a primeira rodada do Brasileirão. No primeiro jogo recebeu a Tombense e fez 4-2. Mas também acho que não vai poder facilitar contra o Tombense lá na casa deles não, hein? Mas vou ficar aqui com 8 cartõezinhos no empate e 8 no Palmeiras. Jogo 12, América e Nova Iguaçu. O América vem de 2 derrotas seguidas na Sul-Americana, perdeu na Argentina por 2-1 por Defensa e Justiça, e no Brasileirão em casa perdeu por 3-0 para o Fluminense. Esse é o jogo de volta. No jogo de ida, venceu por 2-1 o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu ainda não estreou na Série D. No Campeonato Carioca, fez 5 jogos fora de casa, 2 empates e 3 derrotas. Na Copa do Brasil passou pelo Vitória 2-0 e depois 5-2 no Nova Mutum. Não tem muito histórico no Nova Iguaçu. O América está jogando muita bola também e eu acho que vai ganhar fácil esse jogo aqui. Estou indo seco no América.
Jogo 13, Corinthians e Remo. No Brasileirão, o Corinthians venceu o Cruzeiro. Na Libertadores, perdeu agora recente para o Argentino Júnior. Acabou de contratar o técnico novo, que já entra cheio de protesto aí pela torcida, polêmica. Vai encarar o Goiás com os reservas esse final de semana. A princípio o técnico já mudou de ideia, técnico novo. Quando era o Lázaro ia com os reservas, agora é o Cuca. Já falou que não vai priorizar nenhum campeonato. Mas na Copa do Brasil pega o Remo no jogo de volta. O Remo fez o mais importante, venceu o Corinthians no Pará. E agora é um goleiro e 10 zagueiros, né? Vai ser assim que o Remo vai jogar. Acho que o Corinthians até vence o jogo. Não sei se classifica, tá? Mas eu acho que pelo menos 1-0 aqui, 2-1 deve fazer em cima do Remo. Senão vai ficar muito mal, vai ter muito protesto da torcida aí pedindo cabeça de jogador. Então acho que o Corinthians vence fácil também. Seco no Corinthians. Jogo 14, Flamengo e Maringá. Flamengo venceu o Nublense na Libertadores e no Brasileirão venceu o Curitiba, fácil. O Maringá ainda não jogou a Série D. Na primeira fase venceu em casa 2-1 Sampaio Corrêa. Na segunda fase passou pelo Marcílio Dias 2-0. E na terceira fase fez o mais difícil e quase que o impossível. Venceu o primeiro jogo por 2-0 em cima do Flamengo. Só que agora o Flamengo vai com tudo também, tá? Não tem como o Flamengo perder um jogo desse. E eu acho aqui que o Flamengo ganha de 2-3-0 fácil em cima do Maringá. Esse aí é meu jogo. Desculpa se a tela tremeu um pouquinho, tá? Não, fiquei sem meu suporte aqui, não estou na minha casa. Tá bom? Obrigado para todo mundo aí. Boa sorte.